Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Voltamos. No final do ano passado, nós fizemos a gravação de um assunto por gratidão, mas não por agradecer coisas terrenas, coisas do tempo, mas por agradecer aquilo que Deus fez por nós. E esse fez por nós, nós conseguimos nos distanciar da cura, dos benefícios da nossa família, porque eu creio que Deus está chamando o seu povo para olhar mais além, para ver mais distante do que bênçãos de Deus para a nossa vida natural. Isso é como uma logística. Quando Deus promete para Israel uma terra, esse povo tinha que fazer uma viagem. Essa logística da viagem foi toda a responsabilidade de Deus. O povo não adoeceu, o povo não desgastou roupa e sapato. No caminho eles murmuraram, assustados porque não tinham água, não tinham comida. Deus já tinha provido tudo isso. Então, Deus não queria que ninguém ficasse ali fazendo orações. Ó Pai, envia-nos água. Não precisava, Deus já tinha preparado. Deus não precisava também que eles ficassem lá. Senhor, nós te agradecemos por essa água. Embora ele exigiu que não houvesse murmuração por falta de nada. Mas o que teria colocado aquele povo em Canaã seria a gratidão pela promessa que Deus havia feito. Qual era a promessa? Vou colocá-los numa terra que mana leite e mel. Vocês vão habitar em lugar que vocês não construíram, vocês vão colher onde não plantaram. Então, assim, Deus deixou... era para que o povo deixasse por conta dele e glorificasse o que havia de vir. Essas outras coisas aqui, é lógico que todo mundo é grato por esse cuidado, todo mundo é grato por essa logística. Mas quando nós ocupamos o nosso tempo ou pedindo isso ou só agradecendo por isso, isso transmite uma mensagem para Deus de que nós somos terrenos, naturais, do tempo. Mas eu creio que daqueles 2 milhões que saíram do Egito, os únicos 2 que chegaram a Canaã foram Josué e Calebe. Eu creio então que esses homens não se importavam muito se tinha água, se não tinha. Tinha água, estava tudo bem, mas era natural, era automático ter água. Só que sua visão, seus pensamentos, seus projetos estavam na terra do outro lado do deserto. Então, nós tiramos um tempo para agradecer a Deus por causa do projeto espiritual que Deus tem para as nossas vidas hoje. As outras coisas, elas nos são acrescentadas, elas nos são providas por Deus, mas Deus quer que nós atentemos para as coisas dele. Então, nós havíamos gravado esses programas e um deles ficou ainda para a última semana, nosso último vídeo, embora já em 2023, nós estávamos falando ainda do ano passado, tivemos um hackeamento do nosso canal, do nosso site, então nós acabamos deixando um vídeo assim para completar aquele assunto. Hoje nós voltamos dentro de um novo ano. Um novo ano é uma nova vida. Um novo ano, nós somos novas pessoas. Muitos de nós podem dizer, não, tudo está igual. Mas dentro do nosso país nós temos novo governo, nova perspectiva,
uns iludidos, outros completamente desiludidos. Mas também isso não deve alterar a nossa convivência com Deus. Por quê? Nossa convivência com Deus é: Senhor, eu quero ser cristão, quero ser melhor, eu preciso encontrar mais favor com o Senhor, eu preciso conhecer mais a Tua palavra. É isso que Deus está nos chamando e é isso que nós queremos. Mas mudou um governo aí. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós, abençoa nosso Brasil. Senhor, o que vai ser das nossas gerações? Ora, isso também vai nos preocupar, isso também vai ocupar nosso tempo. Eu quero tomar aqui algumas escrituras e, se nós conseguirmos hoje falar desse assunto e encerrá-lo, ótimo. Se não, no próximo vídeo nós daremos sequência nisso aqui. Se você quiser me acompanhar, nós vamos abrir as nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 1. São Mateus, capítulo 1. Vamos ler uma genealogia da família de Jesus. Quero te mostrar o domínio de Deus sobre as nossas vidas. Deus não é pego de surpresa em nada que acontece conosco. Nós somos, sim, surpreendidos por muitas coisas. Nós fazemos algum propósito, nós fazemos uma promessa e existem muitas coisas que podem impedir de nós alcançarmos esse propósito ou de cumprirmos a nossa promessa. Olha, eu disse para você que ia, mas choveu. Chuva, pode ser. A chuva interfere no cumprimento de uma palavra nossa. O carro estragou, faltou tal coisa. São pequenas coisas, mas não tem nada que interfira no cumprimento da palavra de Deus. Veja algo. São Mateus capítulo 1, verso 1 em diante aqui, até o verso 17, nós lemos assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Geração de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Deus feito carne. Isaías disse que ele seria Emanuel, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Esse era Deus. Espera aí. Geração de Jesus Cristo? Então Jesus não tem geração. Tem geração. Jesus tem genealogia natural aqui. Por quê? Porque esse Jesus em tipos, esse Jesus em figuras, ele precisava estar dentro de família, porque ele seria Deus conosco, mas em forma de homem. Esse homem, ele deveria ser parente da humanidade. Então, Deus tem para esse Jesus uma família, uma genealogia. O que ele vai ser? Ele vai ser o Salvador, ele vai ser o Deus habitando entre nós, ele vai ser o príncipe da paz, ele vai ser o Deus forte, ele vai ser tudo que a humanidade precisar, ele vai ser. Então maravilha, Senhor. Traz ele numa ótima família. Uma família que não erre. Por favor. Porque como é que esse homem vai ter crédito para ser aceito como Deus? Um homem adquirindo crédito para ser aceito como Deus. Por quê? Porque ele vai fazer obras de Deus. E, na verdade, ele vai fazer a maior obra que Deus faria até então, que é o sacrifício para a redenção. Esse homem precisa de dignidade, essa família precisa de conceitos. Vamos ver os conceitos que essa família teve? Abraão gerou Isaque e Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Se você for para Gênesis e procurar a história de Jacó com as suas mulheres, a coisa foi terrível. A meu ver,
e quem sabe, a seu ver, isso tiraria dele os créditos, tiraria já, a primeira família já tiraria os créditos para que viesse. Por quê? Porque vem 12 filhos nascem da contenda de duas mulheres. Elas estão disputando o marido. Ele gosta mais dessa, esse filho não é muito querido, aquele filho é querido, e tá. Então vamos passar que foi uma família só lá atrás. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez. Por que entrou aqui de Tamar? Porque Tamar foi nora de Judá. E Tamar casou-se com um dos filhos de Judá, e esse filho morreu antes que eles tivessem filho. Pela lei, o irmão dele deveria assumir essa esposa e gerar filho. Mas, quando o filho nascesse, ele deveria deixar que aquele filho fosse considerado filho do seu irmão morto. E o filho de Judá que tomou a Tamar, ele disse, eu não faço isso. Jogava sua semente fora, Deus matou aquele sujeito também. Ele tinha um novo, e Judá já não podia mais fazer com que aquela mulher esperasse pelo o rapazinho novinho, um jovenzinho, mas ela ficou esperando. Só que quando o rapaz cresceu, Judá já tinha esquecido dessa mulher. O que ela faz? Ela se veste, se fantasia de uma prostituta, e Judá, um homem agora viúvo, vai tosquear suas ovelhas, e ali estava uma prostituta. Ele contrata os serviços dessa prostituta, você vai me entender, e passado algum tempo, ele não tinha nenhum dinheiro para pagar ali. Aí ela diz, deixa alguma coisa de garantia, eu te pago depois, deixa algo de garantia para mim. Ele deixou um anel e deixou o bordão. E ele esqueceu daquilo também. Pouco valia, né? Aspas aqui, o seu anel, o seu bordão. Pouco me importa com aquilo. Passado um tempo, alguém disse assim, Judá, a sua nora, Tamar, está grávida. O quê? Grávida? Isso é uma abominação para a nossa família. Olha eu ir buscando os créditos da família. Tem que mandar matar aquela mulher. Quando os executores chegaram lá, disseram para ela, olha, seu sogro mandou te matar, porque coisa horrorosa essa na família de Judá. Porque Jesus, em Apocalipse, ele é chamado o leão da tribo de Judá. Então, ainda que Judá não tivesse noção do que seria adiante, ele sabia o que ele era, o que o pai era, o que representava, o que os avós foram. Ele sabia a representação. Então, não pode ter um caso desse na família. Quando os executores chegaram, então, a Tamar disse assim, vai e diga a Judá, meu sogro, que o filho que eu estou esperando é do dono desse anel, desse bordão. Quando chegou lá e eram as pertences dele, ele disse, meu Deus, eu esqueci dela, eu prometi que daria um outro filho. E aquela mulher fez isso para preservar, não o conceito da família, mas para preservar a própria família, porque sem isso a família não iria adiante. Então ela fez pensando na sequência dessa semente. Judá captou isso e disse, ela foi muito mais justa do que eu. Então, Judá de Tamar gerou a Pérez. E Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Viu que vários homens foram citados, mas não citou a esposa. Não citou a mãe do filho. Citou a de Tamar, né? Cita agora Raabe. Quem era Raabe? Raabe era
uma meretriz, uma mulher que tinha uma casa de prostituição em Jericó, quando Josué passa com seu exército ali. Essa Raabe salva 2 espias do exército. Mas aonde que ela salva? Ela esconde os homens dentro da sua casa, casa de prostituição. Aí vem Salmão e casa com uma mulher dessa. Essa mulher pode, mas essa mulher aí tem uma vida horrorosa, essa mulher aí tem um passado terrível. E isso nós estamos avaliando hoje, que nós já sabemos da linhagem. Então, com a nossa avaliação hoje, nós vamos viajar nesse tempo e dizer, olha, mas essa mulher pode, vocês não estão entendendo que vai nascer Jesus, o Redentor aí dessa família? Brincadeira. Tamar a gente até tolera, mas Raabe nem é daqui. Ela está aqui. Não era de Israel, mas ela está aqui na genealogia da família do Senhor Jesus Cristo. E Boaz, de Ruth, gerou Obed. Mais uma. Ah, meu Deus. Agora me trazem uma adoradora de ídolo. Agora traz uma mulher que, pelo menos na sua religião, no seu país, sacrifica crianças a Moloque. Isso é inaceitável, idolatria, sacrifícios de criança. Que loucura é essa? Vai pôr essa mulher aí na família de Jesus? Vai entrar. Vê? Por isso é que eu disse que nosso assunto aqui é para nos dar mais confiança de que Deus sabe de tudo. Você acha que Deus foi pego de surpresa porque você tem um governante que você pensa que não deveria ter, porque o prefeito da sua cidade não é do partido que você quer, porque as escolas estão ensinando ideologias, e aí nós todos agitados com essas coisas? Olha para isso aqui. Isso aqui você consegue crer que estaria dentro de um projeto de Deus? Eu digo sim. Assim diz o Senhor. Não tem nada dentro da Bíblia Sagrada que tenha passado da visão de Deus e pegou Deus de surpresa e agora tem alguém ali dentro do plano que não poderia estar. Não. Você crê no plano para a vida dos outros só porque eles estão na Bíblia e não consegue crer num plano de Deus para a sua própria vida? Se Deus tem um plano para a sua vida, agora você deveria mudar seu nome. Eu vou colocar o meu nome aqui de Ruth, de Raabe, e pensar assim, quem sou eu? Quem seriam essas mulheres antes do contato com o povo de Deus? Elas jamais pensaram em Deus, jamais pensaram em Israel, jamais pensaram em qualquer posição. Essas mulheres morreram e nem sabia que Jesus viria na família delas. A vida delas foi meio que veio, passou em branco e elas próprias não ficaram sabendo, mas cumpriram um propósito dentro do que Deus queria. Então Obed vem de Ruth e de Obed vem Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Aqui começou a aparecer um homem importantíssimo, né? E o rei Davi gerou Salomão. Maravilha, Salomão, o grande homem, que foi mulher de Urias. Ora, vê isso. Nem o nome nós sabemos que foi Betseba, mas gerou Salomão. Quantos filhos Davi teve? Num ano nasceram 120 filhos, mas por que escolheu logo esse que foi mulher, que é filho daquela mulher, do soldado que Davi acabou mandando matar e já havia um adultério? Salomão não é filho do adultério. Filho do adultério morre. Mas Salomão é filho daquela que Davi pega desse homem agora. E tomou porque o homem morreu? Não. Matou o homem porque tomou a mulher. Que história, hein? E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás,
e Acaz gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, então houve um tempo de prisão, de escravidão, e aí depois daquilo, Jeconias gerou a Selatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então você observa que aqui só foram citadas 5 mulheres, e a última delas, a única que tinha virtudes, era a Virgem Maria. O filho não foi do José. Gerou a José. José não gerou Jesus. Mas aqui diz assim, ó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, mesmo em toda esses problemas absurdos dentro dessa família, Deus permitiu que uma linhagem viesse até que chegou em Maria. Maria não tinha muito a ver com a família, mas para que Jesus ficasse dentro de uma família que pudesse ser chamado de filho de Davi, ela casa com Jacó, com José, que vem exatamente da descendência do rei Davi. Então, vamos avaliar as coisas aqui. Se Deus sabe de todas as coisas e pré-ordenou todas as coisas, como é que Deus poderia deixar passar essa história horrível de uma família? Para nós terminarmos, mas na semana que vem eu gostaria que você voltasse comigo nessa escritura, e nós então vamos tomar outras escrituras e a palavra do profeta para esse projeto detalhado de Deus, para que nós possamos entender e descansar nos nossos dias. Irmãos, olhamos para as coisas de cima. Se você não acompanhou, volte aqui no nosso canal, assim está escrito no programa de sexta-feira, quando nós chamamos a atenção daqueles que nos assistem para que deixem de olhar para as coisas do mundo e olhem para as coisas de cima. Olhem para o que é espiritual. Aos Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. O que é predestinou? É traçar um destino previamente. Quando ele conheceu os que dantes conheceu, também os predestinou. Então Deus conhece as pessoas antes de um determinado tempo, que nós vamos ver depois, e escreve suas vidas. Você acredita que Deus escreveu a vida de Raabe? E nas escritas de Deus, aquele tempo de Jericó foi previsto? Sim. Você acredita que Deus escreveu a vida de Ruth? E Deus sabia que Ruth nasceria em Moabe? Sim. E Deus sabia que em Moabe eles seriam idólatras? Sim.
E Deus permitiu que alguma vez Ruth participasse de um culto daquele? Sim. Ora, porque se Deus vê uma coisa, ele tem que ver todas as coisas. Não tem um tempo em branco nas nossas vidas que Deus não veja. Tem um tempo em branco das nossas vidas que Deus não leva em consideração. Aí eu poderia ouvir daí da sua casa um glória a Deus. Por quê? Porque até o momento em que essas mulheres tomam uma decisão por Deus, esse tempo passado não significa nada para Deus. Por quê? Porque aquele Jesus que veio naquela família, ele foi tão digno, ele foi tão capaz, que ele foi maior do que o seu tataravô Boaz, que pôde redimir a Ruth. Ele pode redimir não a Ruth só, mas ele pôde redimir a humanidade inteira, independente do que ela houvesse feito, ou crido, ou acontecido, ou acidentada. Nada disso importa, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, de acordo com a carta de João, nos purifica de todo pecado. Então veja, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então ele não só nos perdoa, não só cumpre um propósito nas nossas vidas de ofícios aqui, mas como sua predestinação tem a ver com a nossa perfeição, a ponto de nós chegarmos à mesma condição do Senhor Jesus Cristo, que o profeta Irmão Brana prega uma mensagem chamada A Estatura de um Varão Perfeito. E aos que predestinou, a estes também chamou. Eu escrevi a vida dele e houve um tempo que eu chamei ele. E aos que chamou, a estes justificou. Eu predestinei, eu sabia que ele teria problemas na vida, mas eu chamo. Só que eu chamo gente com problema, então eu preciso justificar. Ele justifica porque justificar é perdoar apagando o passado. Não é só um perdão, é um perdão com esquecimento. Então ele justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Dá para nós vermos a vida dessas mulheres, não dá? Ele chama, predestina, chama essas mulheres vêm de uma forma muito estranha, ele, aspas aqui, passa um pano por cima dessa coisa, e não é um pano, ele passa o sangue, embora o sangue não derramado literalmente, mas já no plano de Deus, um cordeiro havia morrido desde antes da fundação do mundo. Aquelas mulheres entraram para Israel e Deus as levou à glorificação, porque a glorificação delas está em poder estar na família do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que essa nossa introdução aqui possa já te descansar quanto aos acontecimentos nacionais, vamos dizer assim, você ficar em paz quanto a isso e poder aguardar até semana que vem para nós fazermos, quem sabe, uma conclusão. Eu acho que assuntos bíblicos não se concluem, né? A palavra é viva e a cada dia ela é nova, ela se renova. Então, quero deixar com você essa meditação para que até o nosso próximo vídeo você esteja em paz, porque nós vamos ver ainda mais das nossas vidas para que possamos ter ainda mais descanso, mesmo que tudo entre em grande agitação, em grandes tormentos, em guerras, em problemas, em aquilo que você nunca pensou, mas estejamos descansados em Cristo. Deus os abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.